Ele bota ninguém. É, ele não ligou. Padre, você tem que ser pontual. Não tem ninguém. Luiz, é. É ele? Pode só convidar. Manda ser. Olá, Noite. tudo bem? Graças a Deus. E você? É tudo em paz? Também. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E você? Também estou te ouvindo. A imagem tranquila? Então tá ótimo. Então, tá bom. Vamos aguardando aí. O pessoal tá chegando. Ah, sim. Pra gente, Já chegou, seja pra bem-vindo. gente então, pra gente começar o nosso bate-papo. Tudo tranquilo. Foi um dia bom hoje? Tranquilo? Deus, né? É um dia típico de pandemia, mas que deu para render. Você tá morando aqui em Ribeirão, né? Em Ribeirão, É que eu falo com você. Oi? aqui em Ribeirão, junto com o arcebispo. Ah, então. É que eu falo também daqui de Ribeirão, né? Agora, esse momento. Eu tô aqui em Ribeirão. Mas a gente tem bastante pessoas nos assistindo de Pontal, de Sertãozinho, daqui mesmo de Ribeirão. Toda a região. Então, o pessoal está entrando, ó. Tô vendo a Natália Raposo, prazer. A Natália sempre nos acompanha. A Silvia Costa. Boa noite, Natália. Nós vamos hoje bater um papo aqui com o padre Luiz Felipe, Isso. e é, assim, muito gratificante, né? Porque o padre Luiz Felipe faz parte da nossa vida, né? Queira ou não queira, você faz parte da nossa vida. Ah, vocês da minha. Eu estava comentando hoje de manhã que serviria para ser quase teu avô já também, né? Porque quando você entrou na escola, que a gente trabalhava lá, que eu era coordenador da escola, você entrou na educação infantil, né? Na pré-escola, depois fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e depois que você foi embora para outra escola, porque a gente tinha até essa modalidade de ensino, né? Exatamente. Mas é um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, que para mim é um assunto muito interessante. Eu acredito que para muita gente também, né? Que é o falar sobre o tempo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo num tempo de pandemia, né? Que é um tempo difícil, digamos, não seria nem a palavra, né? Um tempo de reflexões, né? Um tempo que nos exige uma porção de coisas que talvez estavam aí esquecidas, né? É um tempo. Até por conta do tempo, né? Do próprio tempo. Mas o tempo sempre me chamou a atenção. E nós vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria, antes da gente iniciar, falar um pouquinho sobre sua biografia, né? Quem é o padre Luiz Felipe. Uma biografia que é sucinta mesmo, porque você é bem jovem, né? Muito novo ainda. Tem muito chão aí pela frente. Mas nós torcemos, estamos aí na torcida que você sempre faça aí um bom trabalho para as comunidades, né? Amém. Muito Mas obrigado. é, mas o padre Luiz Felipe, então, gente, é muito querido entre nós, né? Eu já reforçar isso. Nós, pontalenses, gostamos muito. Eu vou tentar te chamar de senhor por respeito, né? Mas você é muito jovem. Mas eu vou tentar te chamar. Eu acho interessante te chamar de senhor. Acho importante, né? Então, o padre Luiz Felipe é muito querido entre nós. Ele é natural de Pontal, né? Nasceu em Pontal. Formou-se em filosofia em 2014 e em teologia em 2018, pelo CEARP, né? Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Foi ordenado padre em 6 de dezembro de 2019, recente, né? Recentemente. Atualmente reside aqui em Ribeirão Preto
e é um dos padres responsáveis pela nova comunidade do Jardim Cristo Redentor, né? E fica aqui também em Ribeirão Preto. Então, esse é o nosso convidado de hoje. É um prazer enorme, mais uma vez, reforçando isso e dizendo que eu tenho um carinho muito especial, justamente porque nós, na condição de professores e educadores, eu, pelo menos, sou assim, e acredito que uma boa parte dos meus amigos, sentimos assim, uma certa gratificação quando a gente vê um aluno, né, uma criança, porque praticamente não, você foi criança ali junto com a gente. E você nos dá aí um testemunho de que vale a pena, que a educação vale a pena, e esse investimento que a sua família fez em você, que a escola fez em você, fez com que você se tornasse uma pessoa que você é hoje, que a gente respeita muito e tem um carinho muito grande. Então, mais uma vez, parabéns pela sua existência, parabéns. Tá certo? Eu quem agradeço, Josué. Então, para mim é uma alegria estar aqui com você nessa noite. E com certeza é o teu carinho, o teu amor, a sua dedicação à educação que me fez hoje ser quem eu sou também, né? Como lá na Mário Pedro, na Alvenir Domingos, você como nosso coordenador na época, eu criança, né? Então foi esse teu testemunho de acreditar na humanidade que também reforça em mim essa crença de que o ser humano pode ser melhor, né? Ainda que religiosamente, olhando agora, né? Mas agora chegou a minha vez de apresentá-lo também. O Josué Franco, ele é professor no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino universitário. Ele é escritor, ilustrador, contador de histórias, e como historiador e professor de arte, ele tem pesquisado muito sobre o folclore e a mitologia. Inclusive, são áreas que eu gosto muito, dando ênfase aos contos orais, populares e contos de tradição da nossa região. Pai do Guilherme, e além dele ser seu filho, o Guilherme também é a sua grande inspiração. É isso mesmo. Um filho é sempre uma grande inspiração, né? Exato. Mas então, e o que me chamou a atenção, justamente para a gente bater esse papo, o padre, foi que recentemente, não, há uns 2 anos atrás, porque o material didático nosso, normalmente ele serve para 2, 3 anos. Eu encontrei lá um assunto muito interessante, que até então eu não tinha visto nos livros didáticos, que era o assunto tempo e qual tempo? O tempo de Cronos e o tempo Kairos, né, que algumas pessoas pronunciam Kairos, mas eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo, é Kairos mesmo, né, a pronúncia correta, tempo Kairos. E aí me chamou muita atenção, porque eu percebi que em algumas igrejas, alguns padres ou mesmo pastores começaram a falar sobre esse tempo, né, que é o tempo Kairos, que seria um tempo, claro que depois o senhor vai explicar um pouco melhor, o senhor tem mais conhecimento que isso, mas seria um tempo de Cronos seria o nosso tempo aqui, o tempo mensurável, digamos assim, né, de dias, minutos, horas, o tempo do homem, e o tempo Kairos, aquele tempo mais profundo, digamos, o tempo de Deus, né. Mas, então, isso me chamou muita atenção, e eu comecei a conversar isso com os meus alunos e surgiram, assim, algumas discussões muito interessantes, porque a questão era o que nós estávamos fazendo naquele momento com o nosso tempo, né? E hoje a nossa discussão aqui vai ser essa também, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, esse tempo. Podemos até usar os dois, né? O que nós estamos fazendo, como a gente está conseguindo lidar com o tempo Cronos, que é esse mensurável, né? E o tempo Kairos. A gente também reclamava muito do nosso tempo cronológico, que a gente quase não tinha tempo para nada, né? Mas agora a gente está tendo esse tempo e o que a gente está fazendo com ele. Então, eu acho muito importante, é um assunto que me chama muita atenção. Porém, antes de eu te fazer uma pergunta, eu queria contar aqui rapidamente uma história a respeito do Cronos, de como ele surge, né, dentro da mitologia. Eu tentei trazer algumas imagens pequenas aqui para ver se a gente consegue mostrar, mas vou ver se dá para a gente apresentar aí para o pessoal, as pessoas que estão nos assistindo. Bom, segundo a mitologia grega, e
é óbvio que essa é uma história que às vezes a igreja, às vezes não, né? Creio que a igreja considera uma história profana, né? Que é lá da mitologia grega. Porém, segundo a mitologia grega, no início não existia nada formado de fato, existia tudo e ao mesmo tempo nada, porque era tudo desorganizado. Então, vamos pensar num caos. Existiu o caos, que para a mitologia grega também era um deus. É um deus da desorganização. E a gente usa esse termo até hoje, né? Quando a gente chega em algum lugar que está tudo desorganizado, a gente costuma falar, nossa, aquele local está um caos, né? Uma bagunça, algo que você não reconhece. Então, segundo a mitologia, o mundo era assim, um verdadeiro caos. Só que, de repente, e a mitologia tem muito disso, eu costumo dizer que o mito é a explicação para o inexplicável. Tudo que o homem não tinha uma explicação científica lá no passado, ele criava o quê? Uma história, ele inventava uma narrativa, né? E os gregos, eles têm isso de interessante, de importante, porque eles são de uma criatividade muito grande, tanto que nós utilizamos das histórias deles até os nossos dias, não é? A gente tem dentro da história depois a civilização romana, que acaba dominando, né, a Grécia, mas acaba utilizando muito do que os gregos tinham como cultura e até mesmo como religião para a civilização romana. Então isso aqui era um caos, tudo desorganizado, mas de repente desse caos, sabe lá por quê, ele cria Gaia, que seria a Terra. Agora, essas histórias, para quem está nos ouvindo, tem que lembrar o seguinte: como são histórias também da tradição, que é uma tradição oral, né, ela já virou uma tradição oral, ela vai sofrendo algumas alterações, né, de um contador para o outro, de um escritor para o outro. Não perde a sua essência, mas ela sofre algumas alterações. Bom, então, o caos, ele cria Gaia, que seria a Terra. Então, eu tentei aqui, olha, mostrar como eu mostro para os meus alunos. Então, a gente tem aqui uma escuridão total, né? Dessa escuridão total, que é o caos, surge a Terra, que seria praticamente uma espécie de mãe. Também dentro da mitologia grega, a gente tem um problema seríssimo, que é a incestualidade, né? Então, a Terra, sozinha, ela vai gerar quem? Ela vai gerar Urano, que é o céu, seria o céu. E o céu, ele se envolve, então, com a Terra. Ele fica envolto dela o tempo todo. Então, Urano, céu, a Terra, Gaia. E com ela, ele vai ter alguns filhos. Porém, esses filhos, ele não vai permitir que saia de dentro do ventre da mãe. Por Urano ser masculino e deter esse poder, né, da situação aí no caso do homem, de ser a parte masculina da história, ele tem medo que esses filhos saiam de dentro da mãe e tome o lugar dele. Então, ele não permite que esses filhos saiam dali de dentro. E quem são esses filhos? Esses filhos são os titãs, acho que aí você está vendo ao contrário, né, espelhado, os titãs, que são as forças, né, da natureza, os ciclopes, que são aqueles, parecem uns monstros até, né, eles têm um olho só na testa, e os hecatônquiros, que são também parecidos com monstros, têm 100 braços, né, várias mãos. Então esses são os filhos que estão ali dentro da mãe Gaia. Porém, ela começa a sentir um mal-estar muito grande, porque ela queria que esses filhos saíssem para reinar. Só que o pai, o Urano, não deixava. E aí o que acontece? O filho caçula, que é o Cronos, que vivia pedindo para sair de dentro da mãe, para conhecer então a Terra, o que ele faz? Ele insiste tanto até que ela acaba confeccionando para ele uma foice de diamante, para que ele castrasse o pai, que era Urano, e aí então
ela conseguiria libertar todos esses filhos que estavam ali dentro. E é o que acontece. Ela fabrica para ele, então, uma foice de diamante, e ele vai, na hora do ato sexual ali do Urano com a Gaia, o Cronos castra o pai, que é praticamente o céu, né? E aí diz a mitologia que o céu sente tanta dor que ele se afasta da gente, né, daqui da Terra. Ele vivia aqui junto conosco. Mas ele sentiu tanta dor naquele momento que ele ficou tão distante como ele é hoje da gente, né? Eu contei numa história esses dias da festa no céu, que os anjinhos lá do céu convidando os bichos aqui na Terra, eles dizem, né, que o céu está cada dia mais distante da Terra que de nós, né? Então foi o que aconteceu. O céu, que é Urano, se afastou. E aí, então, o que acontece? O Cronos sai junto com seus irmãos, e aí eles vão dominar, então, a Terra, mas o Cronos passa a ser o senhor ali do tempo. E engraçado que eu falo que os gregos são tão criativos, que desses órgãos sexuais que foram decepados, cortados, né, castrados ali do pai, ele joga esses órgãos sexuais nas águas do mar, e de lá, então, vai nascer a Vênus, né, que é a deusa do amor e da beleza. Tá? Também nasce assim, praticamente pura, né, sem um ato sexual. E aí, para nós, ela vai virar uma série de coisas. Né? Para os índios, ela é a mãe d'água. Para o povo europeu, ela é uma Vênus, é a deusa do amor e da beleza, é uma sereia. Para o povo de matriz africana, ela é Iemanjá. Então, há essa mistura total aí da nossa cultura, tá certo? Bom, o que acontece então com o Cronos? O Cronos, ele sai de dentro da mãe e ele começa então a conhecer os seus irmãos. E aí ele acaba se casando com uma das suas irmãs chamada Reia. Tá? Reia. E aí com ela ele começa a ter alguns filhos. Porém, o que acontece? Ele fica preocupado em perder o poder. Da mesma forma que ele fez com o pai, Urano, ele tem medo que algum dos seus filhos façam com ele também. Então, conforme os filhos iam nascendo, ele ia devorando. Ele ia, na realidade, engolindo, porque ele era uma espécie de um gigante. Né? Então, ele ia engolindo seus filhos. Talvez seria o que o nosso tempo, Cronos, faz com a gente, não é? Com o passar do tempo, a gente vai se consumindo, a gente vai envelhecendo, né? Então, Cronos, ele ia devorando seus filhos, preocupado que algum deles o usurpasse o poder, lhe tirasse o trono, como ele fez com o seu pai Urano. Mesmo porque tem uma noite que aparece um espectro de Urano e diz para ele, né, porque eles acreditavam muito nessas profecias, né, dos oráculos, e diz, olha, o que você fez comigo irá acontecer com você também. Então, aí, com medo de que acontecesse, ele ia engolindo esses filhos. E ele vai tendo vários filhos, que no caso a gente vai ter Hestia, né, que é a deusa do lar, a Hera, que é a deusa do casamento, do lar também, do nascimento, a Deméter, que é a deusa da agricultura, da colheita, o Poseidon, que depois vai virar deus dos mares, dos oceanos, o Hades, que vai virar deus do mundo subterrâneo, do Tártaro, né, do inferno, digamos assim, e o último, o caçulinha que estava para nascer, era Zeus. E aí, o que a Reia, a mãe, pensa? Poxa vida, mas o Cronos vai engolir mais um filho meu? Esse eu queria criá-lo, né, aqui do lado de fora, do mundo. Então, o que ela faz? Ela pede para uma águia levar esse filho para um outro lugar e ela enrola uma pedra num lençol e quando o marido, então, quando Cronos vem buscar o filho para ser engolido,
ela entrega ele enrolado numa pedra. O Cronos engole, acreditando que está engolindo o filho caçula, que é Zeus, mas Zeus já tinha ido para um outro lugar, e lá ele cresce. E quando Zeus então está moço, homem feito, ele retorna para libertar os irmãos, né? E meio que castigar o pai por ter feito tudo isso. E ele volta então com a ajuda de outros deuses. Ele consegue uma posição. Estou fazendo um resumo, tá? Para nossa história não ficar muito longa. Ele consegue uma poção mágica, né? Que é um líquido, que ele faz com que o pai tome, que é o Cronos, e quando ele toma esse líquido, ele vomita os filhos que estavam dentro lá da barriga dele, né? Então ele vomita esses filhos. E aí então eles aprisionam o Cronos, que dizem que está ainda até hoje lá no mundo subterrâneo, no Tártaro, né? E aí Cronos fica lá preso, e Zeus então, agora, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o avô e com o pai, de perder o poder, ele usa da sabedoria e ele divide, então, a terra, né, onde ele vai deixar os dois irmãos, digamos, masculinos, que é o Poseidon, que vai tomar conta das águas, né, dos mares, o Hades, que vai tomar conta ali do mundo subterrâneo, e ele que vai reinar, Zeus que vai reinar aqui na terra, sendo Deus do trovão, do relâmpago, mas ele que vai ficar aqui, e aí ele fica no Monte Olimpo junto com os outros deuses que vão nascendo. Tá? Então, não é o nascimento do homem nesse momento. Esse era até um outro assunto que depois eu gostaria muito de conversar com o padre, que não dá para a gente falar aqui, mas dentro das minhas pesquisas, em todas as civilizações, o homem ele foi testado para nascer de várias formas. Da madeira, do vinho, do azeite, mas em todas as civilizações ele é criado do barro. Então isso me chamou muita atenção, né? Então, essa história aqui não é a criação do homem ainda, são dos deuses. Mas quando vão criar o homem, ele também é feito do barro. Bom, mas aí o que acontece? Zeus então passa a reinar aí soberano, né? Como o senhor do Monte Olimpo, o senhor aí da terra. E assim nós tivemos aí o nascimento do Cronos, né? Do Cronos, que é o deus do tempo cronológico. E Zeus, ele vai ter depois um relacionamento, porque Zeus, padre, o senhor deve saber disso, ele era assim, muito promíscuo, né? Ele tinha relações com tudo, até com animais, né? Se ele se interessasse. Com homens, com animais, com tudo. Então ele era muito promíscuo, mas isso é da mitologia grega. Ele vai ter um relacionamento com a prosperidade, que é a Tique, para alguns Tique, para outros Tish, onde vai nascer o Kairos. O Kairos, que é o deus do tempo oportuno. Em alguns livros que eu estudei, ele vai aparecer sempre como um homem forte, né? Porque os gregos gostavam muito dessa questão da beleza física, né? Então ele sempre aparece forte, né? Belo. Em alguns livros ele aparece como um ser alado, com asas. Em outros já não. Mas ele tem uma característica interessante, peculiar em todas as situações que eu li. Ele tinha cabelo só aqui na frente, um topete, não muito parecido com o meu. O topete dele era bem maior. Então ele tinha assim, ó, um topete aqui na testa e o resto da cabeça é lisa, ele é careca. Ou seja, ele é um tempo que ele passa e se você não aproveitar para agarrá-lo pelo topete, você não consegue depois alcançá-lo. Então é o tempo das oportunidades, né? Então ele aparece como essa figura aí, mitológica. Então, forte, exuberante, belo, porém com poucos cabelos, só esse topete aqui na frente, e quando ele está passando, a gente tem que aproveitar, senão ele é um tempo também que escapa facilmente. Então essa é a história, mais ou menos, da criação do mundo através da mitologia grega e do Cronos,
e do nosso Kairos, né? Aí eu queria que, na visão do padre, ou na visão da igreja, o senhor falasse para a gente sobre esses dois tempos, tanto o tempo Kairos e o tempo Cronos. Como que ele funciona, o que eles são e o que nós devemos, de repente, fazer para melhor aproveitar esse tempo. Eu penso que esse período de pandemia que nós estamos vivendo é um momento propício para nós podermos rever como nós estamos nos relacionando com o tempo. Porque, vamos dizer assim, para nós cristãos, o símbolo máximo da nossa salvação, da nossa fé, é a cruz de Jesus. A cruz, ela carrega em si também muito significado sobre o sentido do tempo para nós. Porque o tempo em si, ele tem uma horizontalidade e uma verticalidade também. Horizontal no sentido de cronos, esse tempo que passa, que é linear, que se sucede, e também o vertical no sentido de tempo kairos, esse tempo que vai além, que transcende, é o tempo do coração, é o tempo de Deus, é o tempo eterno, né, vamos dizer assim, que não é sucessão. Né? Então, essa ressignificação do tempo é necessária para a gente poder ter, de fato, um maior aproveitamento da nossa vida. Rubem Alves tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim, que eu vou ler para vocês. O tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. Com essa frase eu quero então iniciar a diferenciação do tempo das batidas do relógio, que é Cronos, com o tempo das batidas do coração, que é o Kairos. Para ficar claro então para nós. Quando nós falamos de Cronos, nós estamos falando do tempo enquanto uma pluralidade, um conjunto, vários momentos, uma quantidade de tempo. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário, horas, minutos, segundos, dias, anos. Seria, então, como que nós estamos localizados no tempo. Quando falamos de Kairos, diferente de Cronos, que é um conjunto de momentos, Kairos é um momento oportuno, como bem ensina a mitologia, né? Com essas histórias que, com metáfora, vêm dar sentido às nossas dúvidas, às questões primordiais do ser humano. Então, Kairos, ele é uma porção do tempo, é um momento, é o tempo qualitativo, é a qualidade do tempo, ou como poderíamos dizer, o tempo em nós. Cronos, nós no tempo, as batidas do relógio, e o Kairos, o tempo dentro de nós, as batidas do nosso coração. O tempo quantitativo, Cronos, o tempo qualitativo, o Kairos. Dom Bruno Forte, que é um arcebispo italiano, ele tem uma frase muito interessante que nos ajuda a bem entender isso. Ele diz assim: não é o tempo quantificado, o Cronos, que dará alma ao mundo, mas o tempo qualificado, o Kairos, a hora da decisão, o momento oportuno, o acolhimento da graça. É muito legal quando na mitologia diz, né, que o Kairos é um jovem de um topete que passa rápido. Se você não agarrar pelo topete, você perde a oportunidade. Na nossa vida também é isso. Às vezes nós nos tornamos muito insensíveis na rotina do tempo Cronos. E é necessário a gente ter uma sensibilidade de ver que dentro do Cronos se esconde o Kairos, o tempo oportuno, o tempo da graça, o tempo de Deus, como nós dizemos na teologia. É um tempo que não tem fim, nem começo. A eternidade, né? O coração de Deus no coração do homem. Então, nós poderíamos pensar assim também, se o Cronos, como as filhos, nos devora também. Quantos de nós somos escravos do relógio, da agenda, do calendário? Cronos continua nos devorando, nos faz seus escravos e nos devora. Agora, o Kairos, vamos dizer assim, é o tempo que nós devoramos. É o tempo que nós devoramos no sentido de degustar o sabor. E desse sabor, sabedoria, né? A origem da palavra sabedoria, sabor. Então é o tempo que a gente aproveita mais. É o tempo onde a gente vê as oportunidades, é o tempo onde a gente vê a graça, a ação de Deus. Então é esse tempo que nós sentimos o sabor, né? Que nós devoramos. Então, para nós vivermos o Kairos, é necessário
muita ousadia, criatividade e uma coisa que falta muito para nós hoje, interiorização. Independente da religiosidade, da crença ou da descrença de todos nós, a interiorização é necessária para a gente poder captar o Kairos pelo topete, não deixar passar o momento oportuno, né? Hoje a gente vive numa época de muito barulho, de muita exterioridade, de imagem, de som, e às vezes nós não temos tempo de olhar para nós mesmos. Quantos de nós estamos adoecendo de doenças da alma, da mente, porque não refletimos mais, né? Então o Kairos, ele vem, de fato, nos ensinar a aproveitar o momento presente. Kairos, o tempo presente. O passado não existe mais, o futuro não chegou. O que nós estamos fazendo com o nosso Kairos? Com o tempo presente, que não é à toa que se chama presente, porque é um presente de fato, né? Muito bem. Eu, antes de fazer mais uma pergunta, eu gostaria de ler um texto do Chico Buarque, que se chama Todo Sentimento. E, assim, que Chico Buarque, embora o pessoal tenha ultimamente feito algumas críticas aí ligadas à questão política, mas para mim é uma das grandes inspirações, um dos maiores artistas do Brasil. E, assim, tanto Chico como Caetano e Gil. E aí eu escolhi aqui um poema dele, que foi musicalizado, chamado Todo Sentimento, que fala um pouquinho dessa questão do tempo, né? Então ele diz assim: preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Dizem, não sei se é verdade, eu andei pesquisando, mas parece que ele escreveu essa letra na separação dele com a Marieta Severo, né? Mas, assim, como eu não achei isso em livro, e internet a gente não pode confiar muito, né? Mas parece ter sido algo desse tipo, que é muito bonito. Eu queria perguntar, assim, eu ouço isso desde quando eu era criança. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Esse tudo tem seu tempo, esse tudo tem sua hora, eu acho que está mais ligado para o tempo Kairos, né? Eu acho, não sei. O que o senhor, como padre, pensa sobre essa situação? A gente tem realmente esses tempos marcados ou não temos? Às vezes, muitas vezes a gente fica preocupado em querer cumprir coisas ou não, né? E outras cumprem em tempos tão curtos, né? Conseguem coisas em tempos tão curtos e outros demoram tantos anos, né? Dentro do tempo Cronos. Então essa frase que eu ouvi e ainda ouço: tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. O que o senhor me falaria sobre isso? Pode filosofar, tá? Não tem problema aqui. Inclusive, bíblica, né? Para tudo há um momento debaixo do sol, né? Isso está na Sagrada Escritura. Mas é muito interessante, assim, nós, pela nossa religião, pela nossa fé cristã, nós não acreditamos em destino. O nosso destino está traçado nas estrelas, então a gente é escravo de algo que já está determinado para nós. Não. Nós acreditamos, acima de tudo, na liberdade de escolha. Nós somos livres para escrever a nossa história, né? Pela nossa fé acreditamos na graça de Deus que caminha conosco, que nos acompanha, mas são as nossas escolhas. É o meu jeito de ver o tempo. Vamos olhar aí.
o Kairos, que vai me fazer abraçar as oportunidades, de viver o momento presente com profundidade. Kairos, por exemplo, são esses momentos que a gente guarda no coração, na memória, como momentos da graça, de riqueza. Né? Tal como um pai, você como um pai, quando viu seu filho pela primeira vez. Ainda que esteja no Cronos, ali foi um momento de Kairos, porque foi um momento oportuno, da graça, de riqueza. Na nossa vida, nós perdemos muita oportunidade de redescobrir esse Kairos, o sentido da vida, o sabor da existência, os pequenos detalhes que nos dão alegria, as graças, as oportunidades que às vezes nós deixamos passar. E eu gosto de ver isso até como a própria história vai nos dizendo, né? Lá nos mosteiros, no medievo, na idade medieval, os monges tinham o costume de, ao se encontrarem pela primeira vez no dia, se inclinarem e se cumprimentarem assim, carpe diem, que inclusive é uma expressão hoje que foi até deturpada, né, dizer de libertinagem. Mas o carpe diem significa, olha, colha o dia, aproveite o dia. E como falta para nós esse carpe diem, de colher aquilo que tem de bom no dia, não deixar o tempo passar, o Cronos nos devorar e a gente não agarrar o Kairos. Mas aí, com o avanço da modernidade, né, vem o capitalismo e vai dizer, olha, lucre com o dia, né, tempo é dinheiro. Então, e aí vai como que essa escravidão que a gente se coloca debaixo e a gente é escravo do dinheiro, é escravo do tempo, escravo da agenda, e o Kairos, que são os momentos de graça, a gente não deixa perceber, a gente não consegue colher o dia. Né? Então, como que é importante para nós esse carpe diem, esse colher, aproveitar bem o dia, os momentos, as oportunidades. Afinal, nós estamos presos no Cronos. Um dia o nosso Cronos terá fim, mas o Kairos que aqui colhemos permanecerá também. Sim, muito bem. Como que o senhor, como padre, está vivendo esse momento de pandemia, né? Que é um momento, assim, de desafios, né, para todos nós, eu creio, né? Um momento de desafios. Então, como viver esse momento e viver nesse tempo, que para muitos está sendo difícil, né? Hoje mesmo conversei com alguns amigos que não estão conseguindo mais lidar, estão até entrando numa série assim de depressão, de período depressivo, por conta da situação de ficar, às vezes, muito tempo dentro de casa, ou não rever pessoas. O que seria esse tempo nosso de pandemia? Seria realmente algo para a gente refletir? É uma punição? É algo que a gente estava precisando? O que é? O que é essa pandemia? O que é esse nosso tempo de recolhimento? O que significa isso para o senhor como padre, ou de repente para a igreja, esse momento nosso? O Papa E como, né? Como que o senhor padre está lidando com ele também, né? Já vou dizer de antemão, não é uma punição, nem muito menos um castigo de Deus. Né? Santo Agostinho dizia que Deus sabe tirar do mal um bem bem maior. Né? Não que Deus nos mandou a pandemia, mas por fruto da natureza, ele nos dá a graça de aproveitar e de colher algo bom disso tudo. O Papa Francisco, no dia 27 de março, ele disse uma coisa muito interessante, que ele falou assim, olha, a pandemia não nos adoeceu, ela só veio revelar que nós já estávamos doentes. Qual que é a doença que a humanidade já carregava? É uma doença dos nossos estilos de vida. Como eu dizia, a gente é escravo do Cronos. E agora a pandemia nos paralisando, deixando as nossas agendas empoeiradas, muitos se perguntam, nossa, qual que é o meu valor? Como se o valor da vida humana estivesse na produtividade de muitas ações que nós fizéssemos, né? Um ativismo exacerbado. Né? Então a pandemia ela só veio revelar essa doença da humanidade, de ser escrava do Cronos, dos nossos estilos de vida, de nós não termos mais tempo para o encontro, para aquilo que é transcendente, para aquilo que vai além da matéria, daquilo que a gente enxerga, que não há lugar para uma vida interior, muito menos para um encontro, né? Para aquilo que é humano. Então a humanidade ela já estava doente porque não conseguia viver aquilo que é humano.
Em 3 pontos eu vejo essa pandemia. Claro, eu como ser humano, apesar de padre também, né, tenho meus desafios, as dificuldades com isso tudo. Né? Às vezes nós nos pegamos também angustiados. Porém, é importante nós sabermos que o Kairos também está presente no meio dessa pandemia. Quais os momentos Sim. oportunos, fundos, que a gente pode aproveitar e aprender mais com isso tudo? Que a pandemia nos ajude a sair melhores dela. Né? 3 pontinhos. Primeiro, eu vejo que é um tempo de precariedade. E quando eu falo precariedade, aqui é os dois sentidos. Precariedade vai dizer daquilo que é frágil, daquilo que apodrece, daquilo que se desfaz. Mas se a gente for olhar também na origem, no latim, precarium é oração. Então é um tempo de precariedade, mas também de oração. Oração no sentido de uma busca de algo que nos transcenda. E é interessante isso, porque não existe verdadeira espiritualidade, vida com Deus, sem ser na fragilidade. É no momento do precário que a gente descobre o precário. É na precariedade, naquilo que é frágil, que a gente pode ter forças para poder descobrir aquilo que é eterno, aquilo que transcende, o momento da graça, o kairos. Então, essa precariedade, né? A fragilidade, mas também um momento de oração. E para nós cristãos, Cristo já deu esse exemplo na cruz. Foi na sua fragilidade que ele conseguiu mostrar a força de Deus. Né? Então, não existe espiritualidade que nos ensina a dar um passo atrás. Dar um passo atrás nesse momento. Né? Estávamos cheios de atividade, cheios. Os judeus, na mitologia, vai criar a humanidade, o mundo, ele recuou. Para ele poder ver o terreno onde ele iria criar tudo, os planetas, a humanidade, o mundo, ele recuou, ele deu um passo atrás. Então, antes de toda a criação, tem um passo atrás. Isso na mitologia judaica, na história judaica. Na nossa vida também. Se a gente conseguir, no meio dessa pandemia, dar um passo atrás, para ver o que nós podemos criar a partir disso tudo. Então, é um tempo de muita criatividade, é um tempo que pode nos tornar melhores. E, por fim, é um tempo de laboratório, né? Que a gente possa fazer experiências durante essa pandemia para que a gente saia melhor. É um tempo, não é um tempo parado, não é um tempo perdido. Como eu disse, é um Cronos que esconde um Kairos. Então, essa pandemia também, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, ela esconde um Kairos. É um laboratório onde que a gente vai aprendendo mais a redescobrir aquilo que é mais bonito em nós, que é a humanidade. Então, eu penso que a pandemia vem trazendo essas lições para a gente. Tudo bem. Muito importante, né, a gente fazer essas reflexões nesse momento. E é o que algumas pessoas precisam, né? Porque você tem que buscar esse equilíbrio. E de repente, tem algumas pessoas que acabam se desequilibrando pelo fato de nunca ter feito esse exercício, às vezes, de busca, de estar, às vezes, um pouco sozinho. Mas é como o senhor disse, é um momento de tempo kairos também. Então, da gente pensar naquilo que é oportuno para nós, o que é certo, qualitativo, é um tempo de Deus, né? O senhor disse, não é nenhuma punição, então tem pessoas que falam, porque está sendo punido, porque a humanidade estava cometendo muitos erros, né? E aí começam a profetizar uma série de coisas. Mas realmente é um tempo da gente estar buscando essa reflexão e tentando melhorar, né? Buscar essa melhora dentro de nós. Eu creio que seria algo assim também. Eu acredito nisso. Uma imagem legal, né? A pandemia é um tempo de parto. A mulher, quando está sofrendo as contrações para o parto, sente muita dor. Porém, daquela dor sai uma vida, sai algo novo, né? Que a gente saiba olhar esse Justamente. momento como um parto, né? Um parto. São dores Justamente. de... E você, Josué, como que você está usando o seu isolamento? Como você está lidando com tudo isso nessa pandemia? Então, tá me ouvindo? Tô.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, olha, é assim, a gente teve que, eu digo a gente, eu estou usando até o termo professores, né, que eu trabalho com a educação, então nós tivemos que nos reinventar. Como professor, a gente teve que se reinventar, criar novas fórmulas para dar aula, novas maneiras, tentar atrair aí nossos alunos para uma atividade que até então parecia ser praticada e utilizada por muitos, mas quando chegou de fato, olha, você vai ter que utilizar desses recursos, né, que é a tecnologia, e a gente começou a perceber que a gente sabia muito pouco, e também uma boa parte dos alunos também sabem muito pouco. As pessoas tinham o hábito muito de usar os celulares, esses aparelhos, apenas para fins sociais, né, para as redes sociais. E jogos, né? Muitos jogos. As crianças pequenininhas já jogam bastante. Mas utilizar esse recurso mesmo como uma prática pedagógica, como uma ferramenta, a gente está aprendendo agora, né, tentando se inteirar desse assunto. Então, a gente vai buscando conhecimentos, tentando usar esse tempo, tanto cronológico quanto o tempo Cronos, como de Kairos, para a gente ir melhorando isso. Agora, eu tenho feito muito trabalho aqui online, dando aulas, né, que eu dou aula para a faculdade também, então dou minhas aulas online para a faculdade, preparo aulas para os alunos do ensino médio. A gente vai se reinventando, vai tentando atraí-los de alguma forma, para motivá-los, porque a gente também tem uma porção de alunos que, infelizmente, nesse momento estão passando por muitas dificuldades, ou com familiares, né, com algum amigo, com parente, ou alguns que também foram acometidos aí, contaminados pelo vírus, alguns até perderam parentes. Então, é um momento que a gente utiliza também para uma conversa, para um diálogo, e você acaba servindo como um amigo mesmo. Faz até uma parte de psicólogo, às vezes, para atender esse pessoal mais jovem também, até alguns amigos professores que também têm uma série de dificuldades de lidar com esse momento. E fora isso, eu tenho aproveitado esse tempo, né, porque a gente vinha falando muito desse tempo cronológico, de não dar para fazer muitas coisas, porque era um dia a dia muito corrido, eu acabei preenchendo ele de novo, mas com algumas tarefas que eu havia deixado de fazer, digamos, nos dias aí normais antes da pandemia. Então, eu aproveitei para colocar uma série de coisas em ordem da minha vida em relação ao trabalho, produzir outros trabalhos. No momento eu estou escrevendo um outro livro, né? Estou escrevendo um auto de Natal, que a intenção era escrever o auto e trabalhar com pessoas para o lançamento ser uma peça teatral, né? O lançamento do livro seria uma peça teatral com um auto de Natal, mas não sei aí nem o que te dizer, se felizmente ou infelizmente a gente não vai conseguir cumprir isso agora, né? Mas assim, eu tenho me dedicado um bom tempo nesses novos trabalhos online, né? Que são as aulas, a preparação de aula, gravações de vídeos, e escrevendo. Na medida do possível, eu vou escrevendo. Inclusive, este livro, gostaria de convidar você, o senhor, para fazer o prefácio do livro, e até uma revisãozinha, né, da história, porque como é uma história ligada à Bíblia, né, porque é uma história de Natal, ela está lá ligada à Bíblia, é uma história que a gente revisita todos os anos, nos finais de ano, embora a gente deveria revisitar todos os dias, né, que é o nascimento de Cristo, mas é uma história, ela não é de cunho assim, religioso, ela até tem algumas partes bem humoradas, né, com bastante humor, mas, claro, com respeito. Então, precisa rever depois algumas passagens dela, né, para ver se realmente bate com o que está lá na Bíblia, e sempre tudo me chama muita atenção em relação a essas histórias.
E tem uma parte lá que eu gostaria que o senhor visse e revisse, porque são a história ali dos reis magos, né? Dos 3 reis magos, que a gente não sabe ao certo se são 3 mesmo. Os reis magos, para a gente, da história, é uma incógnita, né? A gente, aí entra a questão da fé e uma série de coisas, mas eu acho muito bonito, tudo isso eu acho muito bonito, e quero transformar o lançamento numa apresentação teatral, para a gente trabalhar com isso e revisitar essa história, que tem que ser revisitada todos os anos. Então, fica aqui o meu convite já para o senhor fazer o prefácio do tal livro assim que ele sair. Eu espero que, terminando a pandemia, ele termine junto. Ele seria um fruto aí também da pandemia. Seria o meu tempo Kairos, né? Porque para mim é um tempo oportuno, é um tempo de Deus, né? Porque você tem que ter aí uma inspiração, né? E ele é todinho rimado, né? Então você precisa disso. Mas o que eu estou usando dessa forma, né? Tentando fazer da melhor maneira possível. Mas não vou mentir, em alguns momentos eu sinto, né, por ser um ser humano e por ter um filho ainda criança, tem alguns momentos que bate assim um certo medo, né, um pouquinho de angústia, mas aí imediatamente a gente tenta revigorar e mudar aí os pensamentos para que a gente não caia num processo aí depressivo, né? Mas de vez em quando a gente tem sim essas recaídas pelo fato de ter um filho em crescimento, né? Então eu falo que antes de ter o Guilherme, eu pensava de uma forma, de uma maneira. Hoje eu penso totalmente diferente do que eu pensava antes. Mas eu tenho utilizado o meu tempo aí desse jeito. Padre, nós estamos praticamente chegando no final da nossa conversa. Mas eu tinha separado aqui algumas letras, né, de músicas, e tem uma aqui tão bonita do Caetano Veloso, que se chama Oração ao Tempo, que diz assim: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Por seres tão inventivo e pareceres tão contínuo. Tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, ouve bem o que eu te digo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, quando o tempo for propício. Eu acho que nesse momento aqui ele fala, né? Ele usa os 2 tempos, embora assim, não sei se foi proposital, mas ele usa o tempo Cronos e o tempo Kairos numa mesma letra, né? De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, tempo, e eu espalhe benefícios. O que usaremos para isso, fique guardado em sigilo, apenas contigo e comigo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Ainda assim acredito ser possível reunirmos tempo, tempo, num outro nível de vínculo, que eu acredito que aqui transcende, né? Vai para um outro campo aí, talvez até espiritual, né? Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Então, eu acho que é uma letra muito bonita, chamada Oração ao Tempo. Eu acho que o senhor conseguiu colocar muito bem o que é tempo Kairos e o que é tempo Cronos, e o que a gente precisa sempre refletir sobre esses 2 tempos, o que nós estamos fazendo com eles. Mas é isso, nós estamos encerrando. Eu queria agradecer imensamente a tua presença, dizer que foi um prazer muito grande. É que a gente tem o tempo nosso aqui, cronológico, do Instagram, e se a gente não encerrar, a gente não consegue gravar o nosso vídeo. Mas tudo de bom,
E parabéns pelo teu trabalho, pelo que você vem desenvolvendo. Eu quem agradeço, José, o convite, a oportunidade de transformar o meu Cronos em momento Kairos, né? E agradeço também pelo convite do prefácio, né? Vai ser um momento de Kairos na minha vida também. Muito obrigado. E a todos vocês Eu que agradeço. a gente, vamos aproveitar para construir com as pedras do nosso caminho, não uma fossa, mas vamos usar para construir com as pedras uma catedral, né? Construir com as pedras do caminho, não uma fossa de esgoto, mas uma catedral. E é assim que a gente vai viver nesse tempo de pandemia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, tchau, fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado, pessoal que acompanhou. Muito obrigado. Até a próxima.